as famílias estão adoecendo coletivamente, os pais estão adoecendo coletivamente, mesmo nos países nórdicos, como Suíça, Suécia, Dinamarca, Finlândia, o índice de adoecimento psíquico é alto. O índice de pessoas que atentam contra a sua vida é alto. O índice de pessoas que estão com o cérebro esgotado é alto. Por exemplo, quem acorda cansado aqui? Levante as mãos. Tem gente tão cansada que nem consegue levantar as mãos direito. Está apoiando o queixo. E às vezes sem fazer exercício físico. Cansado porque pensa demais. Remoe o passado, infecta o presente, sofre pelo futuro, infecta o presente. Tem uma mente hiper preocupada, uma mente que não descansa, uma mente que às vezes aumenta os níveis de expectativa para que os outros correspondam a ele ou a ela, gerando uma fobia que virou uma verdadeira epidemia, e eu tenho sido uma das vozes solitárias no mundo. Eu não queria ser, mas tenho sido. Falo com muita humildade, as editoras me consideram o psiquiatra mais lido do mundo, uma voz solitária dizendo que sem gestão da emoção, ricos se tornam miseráveis, casais começam o relacionamento no céu do romance e terminam no inferno dos atritos, jovens desenvolvem um estado de insatisfação, ansiedade e irritabilidade, gerando baixo limiar para suportar frustrações. Sem gestão da emoção, nos tornamos os piores inimigos de nós mesmos. E a consequência é que a saúde mental, ela tem sido comprometida, gerando uma epidemia sem precedentes. Para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, 1 em cada 2 pessoas desenvolveria um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Metade da população de um país, dos colaboradores de uma empresa, dos membros de uma família. Olhe para quem está do seu lado, olhe bem para quem está do seu lado. Se não for você, vai ser ele ou ela. E eu vi gente apontando os dedos, a tua situação é pior. 1 em cada 2 pessoas é um número dramático. E tudo piorou depois da pandemia, e é por isso que vocês estão apresentando uma rica sintomatologia, evidenciando que mexemos na caixa preta do funcionamento da mente, gerando inclusive uma das síndromes que eu tive o privilégio de descobrir e descrever, e a infelicidade de saber que virou uma verdadeira epidemia psicológica. Existem as epidemias causadas por bactérias e vírus, mas agora temos as epidemias psicossociais. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, pensar demais é uma bomba contra a saúde mental. Síndrome do pensamento acelerado é uma dessas síndromes que eu descobri e descrevi. E tem essa sintomatologia que eu abordei com vocês, mas não apenas ela. Também tem gerado um tal esgotamento cerebral que muitos estão esquecidos. Quem anda esquecido aqui, levante as mãos. Quem não levantou as mãos é porque esqueceu de levantá-las. E para esse esquecimento corriqueiro, não procure seu médico, psiquiatra, neurologista, clínico geral, ortomolecular. Não procure, porque provavelmente ele também está esquecido. Eu dou muitos treinamentos para médicos e a situação entre eles também é dramática. Dores de cabeça e dores musculares. Levante as mãos. Está vendo, Gilson? Olha lá, Gilson. Olha lá. Quase todos. Dor de cabeça e dor muscular é um reflexo que o seu cérebro está pedindo, suplicando para que você mude o seu estilo de vida. Porque o ritmo seu é tão frenético, tão desgastante, que equivale a você deixar o carro na garagem e
ligado 24 horas, gastando combustível e com risco de fundir as peças. Carro que não descansa é um carro que esgota o seu motor. Mente que não descansa é uma mente que esgota o cérebro. Mentes esgotadas. Inclusive os seus filhos estão com essa mesma sintomatologia, mesmo que pareçam alienados. Muitos estão até mesmo com um problema gravíssimo que eu estou preocupado. Quem tem um sono com dificuldade aqui, levante as mãos. Olha, grande parte, antigamente era raro. Se eu perguntasse há 20, 25 anos, quem não dorme bem, ou dorme e acorda no meio da noite e não consegue dormir mais, ou tem dificuldade da partida do sono, porque a melatonina não está em níveis aceitáveis, que é a molécula de ouro para induzir e estabilizar o sono, era muito raro. Hoje é muito comum. E se você fizer a pergunta para os seus filhos, vocês vão se espantar. Aliás, quem sabe que os seus filhos não estão dormindo bem? Levante as mãos. Levante bem as mãos. Olha quantos pais que vocês sabem, fora os pais que não sabem. Isso não é um problema da sua família, é um problema mundial. É um problema que está afetando todos os países. Nós temos que mudar essa história. É por isso que eu idealizei o primeiro programa mundial de educação socioemocional chamado Escola da Inteligência, que foi abordado aqui. Quando eu falava sobre isso há 20 anos, parecia uma heresia, porque a escola ela teria que ensinar matemática. Por exemplo, na matemática há uma lei. Se você divide, o número aumenta ou diminui? Diminui. Mas, na matemática da emoção, se você divide a sua dor e os seus problemas, aumenta. E muitos filhos não dividem com os pais. Os pais, muitas vezes, até sofrem querendo que os filhos dividem a sua dor. Mas, infelizmente, essa divisão tem sido rara. E é por isso que nós estamos advogando que ela ocorra de maneira sistemática. Por exemplo, na física, ação gera reação. Na física da emoção, a ação não pode gerar reação. Porque se eu reajo pelo fenômeno, bateu, levou, se eu critico quem me critica, se eu elevo o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz, eu vou induzir um fenômeno que é da minha área de pesquisa. Eu sou professor do programa de mestrado e doutorado da USP, talvez uma das raras teorias da atualidade que tem sido estudada em universidade, porque geralmente os pesquisadores, eles só depois que morrem é que são estudados. Mas felizmente, não apenas na USP, mas também na Cogna, que é uma das maiores universidades mundiais, tem pós-graduação em gestão da emoção. E eu ensino os meus alunos que a ação não pode gerar reação. Se vocês quiserem ser pais que formam mentes saudáveis, brilhantes emocionalmente, vocês devem aprender a fazer a oração dos sábios nos focos de tensão. Seu filho te provocou, te machucou, sua esposa ou seu marido te estressou, e se não foi algo grave, algo corriqueiro, você tem que fazer a oração dos sábios. Qual é? Não reagir, mas como? Você faz o silêncio proativo. Você se cala por fora, mas grita por dentro. Quem me ofendeu, por que me ofendeu, em que circunstância me ofendeu. Se você não gritar, se você não reagir dentro, o teu eu não consegue ser autor da própria história. Porque se alguém te ofendeu, nesse exato momento, um fenômeno inconsciente da minha área de pesquisa chamado RAM, Registro Automático da Memória. Poder repetir? Registro. Ele é o biógrafo do cérebro. Ele arquiva aquela ofensa, aquela rejeição, do ambiente de trabalho, do ambiente familiar, e gerando uma janela traumática ou killer. Então,
nós partimos para a reação porque não adianta você tentar se controlar se explodindo. Isso não funciona. Você se controla se perguntando aqui, ó, reagindo aqui dentro. Isso é muito, muito importante. Pais que não sabem fazer oração dos sábios vai machucar profundamente seus filhos. Casais que não sabem fazer a oração dos sábios vai desenvolver uma agenda criticista. Uma agenda onde se discute por picuinhas. Eu quero perguntar aqui, já que são meus alunos, toparam, né? Estou num treinamento, não é isso? Muito bem. Quem discute por bobagens aqui? Levante as mãos, levante bem as mãos. Eu acho que eu vou internar vocês. Mas não é vocês só, é o Homo sapiens da modernidade. Aí, os casais chegaram diante de um religioso, seja qual for, e confessam: eu prometo, repita comigo, eu prometo que na saúde e na doença, na miséria e na fortuna, na alegria e na tristeza, eu minto que te amarei. Aplaudo vocês. Quem é que ama quando ela estressa? Ou quando ele gera ansiedade? Quem é que ama? Então, não adianta prometer sem levar o eu a se tornar gestor da emoção. Eu estou falando sobre o programa de gestão da emoção, entendeu, Paulo? O programa de gestão da emoção, e esse programa, ele é muito, muito importante. Para quê? É importante para que vocês entendam que o eu tem de ser protagonista. E quem é o eu? O eu é a capacidade de escolha, a consciência crítica, a capacidade de autonomia, é o desejo consciente. Por isso que não há inteligência emocional como as pessoas acreditam. Não há inteligência emocional, porque a emoção é desinteligente, é inconsciente, é burra, é destituída de conhecimento. Ela não pode ser autogerida, ela não tem inteligência como sempre se acreditou no mundo todo. Coaches, psicólogos, psiquiatras, todo mundo fala da famosa inteligência emocional, inclusive professores e pedagogos, quando na verdade a emoção é desinteligente. O que existe não é inteligência emocional em tese, o que existe é gestão da emoção produzida por quem? Pelo eu. O eu tem que estar no palco. O meu eu que deve impugnar pensamentos perturbadores nos primeiros 5 segundos. Se eu penso algo que me perturba sobre o futuro, e 90% do que eu penso sobre o futuro não vai ocorrer. E 10% quando ocorre muitas vezes diferente do que nós pensamos. Então sofrer pelo futuro é uma estupidez intelectual. Mas o nosso eu não é treinado para impugnar esses pensamentos. Os teus filhos sofrem mais do que vocês imaginam. Sofrendo pela manhã, sofrendo que não serão aceitos pelos colegas, sofrendo por uma prova, sofrendo porque não vai corresponder às expectativas nas redes sociais ou entre os amigos. O eu tem de ser treinado para duvidar dos pensamentos perturbadores, discordar, confrontar. Mas aonde é ensinado? Em Harvard, em Cambridge, Oxford, MIT, Stanford, Universidade de Pequim, de Tóquio. Aonde? Isso não é ensinado no mundo. Durante mais de 3 décadas, eu desenvolvi o primeiro programa da atualidade de gestão da emoção, no qual baseei mais de 70 livros, que são publicados, como vocês viram, em mais de 75 países. Gestão da emoção é muito importante, mas infelizmente o nosso eu não tem um piloto para treinar o veículo da mente humana.
Vocês, para dirigir um carro, têm que passar por estágios, treinamentos e fazer provas. Mas aonde existem as provas para o eu pilotar a mente humana? Não existe. Hoje nós temos o programas socioemocionais, e um deles é o programa Escola da Inteligência, e há outros, como o Pleno, e há outros programas. O programa socioemocional é muito importante, porém é insuficiente. Nós precisamos não apenas mudar a mente das crianças, nós precisamos mudar a mente dos pais. E é por isso que vocês vão amar agora, que nós estamos lançando aqui o primeiro programa de saúde mental para os pais. Dá para passar a primeira página? Nós estamos na segunda página. Primeira página. O programa chama Amem-se. Poderem repetir? Academia Mundial de Saúde Emocional para pais. Os pais, através de um programa extremamente acessível, porque o tratamento é caro, muito caro, e com consequências gravíssimas. Mas esse programa não é extremamente acessível. E além disso, uma mentoria é muito cara. Se eu faço com um aluno, é caríssima. Mas esse programa custa menos do que uma pizza, para que os pais todos, o objetivo é que eles, por mês, tenham acesso a ferramentas de ouro para desenvolver saúde mental e para construir saúde emocional ou prevenir transtornos emocionais em seus filhos. Vocês não imaginam o que pode acontecer. São décadas de estudos, décadas de construção da dinâmica para que os pais encantem os filhos, porque hoje os pais abrem a boca e os filhos sabem tudo que vem pela frente. Quem sente que hoje é difícil influenciar, falar e orientar os filhos? Levante as mãos. E é verdade. Quase todos levantaram as mãos, porque é verdade. Eles, com 7 anos de idade, já têm mais informações que imperadores romanos no córtex cerebral. Mais informações que John Kennedy, quando dirigiu o mundo na Guerra Fria, no auge da Guerra Fria, na década de 60 do século passado. Excesso de informação gera a síndrome, pensamento acelerado. E médicos no mundo todo dando o diagnóstico errado, achando que os filhos são hiperativos. Quem acha que seus filhos são hiperativos aqui? Levante as mãos, antes de eu comentar. Levante as mãos. Médicos dando diagnóstico e prescrevendo drogas da obediência, sendo que 1% só tem hiperatividade. O resto é o quê? Síndrome do pensamento acelerado. Nós hiperexcitamos a mente humana e detonamos 4 copilotos que não foram estudados por Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, Jean-Paul Sartre. Não foram estudados pelos grandes pensadores da psicologia, da filosofia, da psicopedagogia. Primeiro fenômeno chama-se gatilho da memória. Repitam. Gatilho da memória. Segundo, arquivos mentais. Ou janelas da memória. Terceiro, âncora. Quarto, alto fluxo. Eu pergunto para vocês, uma pergunta básica, mas chocante. Vocês estacionam o carro onde vocês querem estacionar? Claro que estacionam. A não ser que não haja vaga. Mas se há vagas, vocês estacionam. Agora, vocês pensam apenas o que querem pensar? Não. Esse não. Essa pergunta, a resposta é não. Então, se vocês não pensam o que quer pensar, o que o piloto, o eu quer pensar, quem pensa o resto? A sua mente é uma casa de terror?
Muitas vezes é. Parece tão simples, mas é tão impactante. Espera um pouquinho. Vocês querem sofrer pelo futuro de livre vontade? Querem ruminar mágoas? Pessoas te machucaram? Eu quero ser masoquista. Querem? Nem as crianças e adolescentes querem se automutilar. E nem querem... Aumentou-se explosivamente o índice de suicídios. Nenhuma pessoa que pense em morrer quer de fato tirar a vida. Ela quer matar o quê? A sua dor. Então, quem pensa o resto? São os 4 pilotos ou copilotos. O gatilho, por exemplo, agora, ele é muito útil. Ele está sendo disparado em nuvens, abrindo o segundo copiloto, os arquivos ou as janelas mentais, para que vocês entendam cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente. Como é que vocês conseguem entender cada pensamento, cada ideia que eu produzo aqui? Pense o pensamento, que é a última fronteira da ciência. Pense o pensamento. Como é que vocês entram no escuro da memória? Por exemplo, vocês conseguiriam sair daqui de olhos vendados e encontrar a sua casa? Sem apoio de ninguém? Sem esbarrar numa casa, numa parede, num carro, numa pessoa? Sem nenhum GPS? Conseguiriam? Sim ou não? Não. Mas como é que encontraram a palavra não no córtex cerebral, que é milhares de vezes mais do que essa bela capital desse estado, nesse país? Como é que vocês conseguiram agora? E eu estudei essa área, eu pesquisei essa área, eu escrevi mais de 3.000 páginas sobre essa área. O processo de construção de pensamentos, o processo de formação do eu, os papéis consciente e inconsciente da memória e o programa de gestão da emoção. Sabe qual é o resultado? Eu fiquei perplexo. Eu percebi que a nossa espécie tem grandes problemas porque ela não apenas pisa na superfície do planeta Terra, mas pisa na superfície do planeta mente, não explora profundamente. Tem algo muito errado na educação mundial. A educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Mesmo as melhores universidades não ensinam nada. Por exemplo, que eu devo impugnar nos primeiros 5 segundos cada pensamento perturbador, senão eles são registrados e não podem ser mais deletados. E não se sabia disso. Não se sabia, por exemplo, que eu devo duvidar de tudo aquilo que eu creio, porque tudo aquilo que eu creio, se for doentio, me controla. Por exemplo, há milhões, centenas de milhões de crianças e adolescentes que não se acham belos ou belas por causa do padrão tirânico de beleza imposto pela mídia. E esse padrão magérrimo, esquálido, desnutrido, não é inocente. Quando se vende um celular através de uma modelo magérrima, ou se vende uma roupa, ou qualquer produto, vocês acham que o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, vocês acham que esse fenômeno inconsciente só registra o perfume, a roupa, o relógio, o celular, ou também a modelo que está vendendo? Registra só o produto ou também a modelo? A modelo também, gerando mensagem subliminar. E as mensagens subliminares foram proibidas há mais de 50 anos. Por quê? Porque o espectador estava no cinema, em meio a 20 fotos, colocava a foto de um produto, não dava tempo, 20 fotos por segundo, colocava-se uma foto, o espectador não sabia, porque detonava o gatilho, abria uma janela que gerava o desejo, mas ele não tinha consciência daquela foto porque era muito rápido. Isso foi proibido porque gerava um atentado contra o direito inalienável do consumidor em optar por aquilo que ele quer ou não. Mas hoje, apesar de ter sido proibido no passado, eu falo nos treinamentos que eu dou para a Polícia Federal, eu falo nos meus treinamentos para a Associação de Magistrados do Brasil, com uma certa frequência, juízes do Brasil, falo para o Ministério Público, que eu dou também treinamentos. Não está na Constituição, mas construímos um projeto de mensagem subliminar
que tem gerado cárceres mentais sem precedentes. Então, quando uma pessoa vai no espelho, por exemplo, uma esposa vai no espelho, vocês acham que ela repara na sua beleza, na tudo que tá, aquilo que ela ama, ou nos seus defeitos? Repara nos defeitos. E quando chega o marido, elas proclamam os defeitos, cometem esse crime. Querido, meu culote está horrível. Aquele homem nem sabe o que é culote. Mas o que antes não viam, passam a ver. Por isso vocês, mulheres, deveriam ensinar os seus filhos, através do programa Amem-se, Academia de Saúde Mental, que beleza está nos olhos de quem vê. Repitam. Beleza não pode ser vendida, comparada ou comprada. E você tem que falar para o seu marido: olha aqui, querido, eu sou linda, maravilhosa, inteligente e você é um privilegiado de viver comigo. Por isso precisam do Amem-se. Precisa treinar, porque se não treina, vai propagar os defeitos. E tem que falar para os seus filhos. Tem que abordar para os seus filhos que beleza está nos olhos de quem vê, que o sistema objetiva produzir pessoas felizes ou infelizes. Satisfeitas ou insatisfeitas? Porque uma pessoa infeliz, insatisfeita e ansiosa consome menos ou mais? Vocês aprenderam. Parabéns para vocês. Vocês entenderam. Continua, por favor. Por que é necessário evitar o programa Amem-se? Aumentou-se em 148% o índice de suicídios entre 10 a 19 anos, porque 75% tem glossofobia. O que é glossofobia? Medo de falar em público. As crianças e adolescentes e adultos estão com glossofobia, até pais. Pais não sabem falar da sua dor. Pais não sabem falar para os seus filhos do capital das suas experiências. Pais não conseguem expressar os dias mais difíceis da sua história para que os seus filhos entendam que não há céus sem tempestades. E pais muitas vezes não conseguem trabalhar na reunião de equipe. Não conseguem, casais, ter uma comunicação inteligente, assertiva e profunda. Eles prometem que na alegria e na tristeza, como eu disse, na saúde e na doença, mas eles não prometem, eles não treinam o seu eu para poder expressar os seus sentimentos mais e mais importantes para que se tornem autores da sua própria história. Queridos pais, 70% das crianças estão apresentando, bem como adultos, timidez. Nós estamos na era da intoxicação digital. E a intoxicação digital faz com que o ciclo da dopamina e da serotonina sejam alterados. Dopamina e serotonina são os dois neurotransmissores que geram a emocionalidade ou modulam a emocionalidade. O resultado é cruel. Hoje, nós temos a cocaína digital. Vocês não deveriam dar celulares de maneira deliberada para os seus filhos, livres. Não deem. Porque, veja um bebê, vocês já viram isso? O bebê não quer comer. Aí os pais estão estressados. Bom, bota o celular. Imediatamente o bebê para. Não é pelo conteúdo. Não é pelo conteúdo, é pela velocidade dos shorts, pela troca de experiência. Ah, eles param. O problema é que eles param. E você faz uma vez, tudo bem, 2, 3, vicia a criança a relacionar-se às imagens alternadas com o prazer dos alimentos.
E isso vai dificultar a nutrição e o cuidado com o próprio corpo. Então tem de dar, a partir de 2, 3 anos, se puder evitar, eu acho melhor, sabe? Se puder, contato com a natureza, deixa se estressar. Criança tem que se reinventar, criança faz birra. Faz birra. Se vocês querem crianças bem comportadas, é melhor adotar um robô. Porque não há crianças bem comportadas. E faz parte do show, porque vocês também faziam muitas birras. Só que hoje os pais diminuíram o limiar para suportar frustrações. Por favor, passe mais uma prancha. E os pais têm de aprender saúde mental, criando alternativas para construir relacionamentos inteligentes. Por exemplo, pais que corrigem 2 vezes a mesma coisa em um filho. Ou corrige a esposa, ou o marido a esposa. Ou a esposa o marido. Quem corrige 2 vezes a mesma coisa é um pouco chato. 3 vezes é muito chato. E 4 vezes ou mais? Insuportável. Então vocês são meus alunos. Eu tenho de perguntar. Quem de vez em quando é insuportável aqui? Levante as mãos. Olha, tem que tirar uma foto dessa. Tem que tirar. Vou perguntar de novo. Quem de vez em quando é insuportável aqui? Levante as mãos. Parabéns pela honestidade. Aplausos. E vocês pensam que é fácil de aguentar? Não é fácil de aguentar. Às vezes nós achamos que o problema está nos outros, mas também está em nós. Lembre-se, eleva o tom de voz, repete a mesma correção, não consegue encantar quem está ao redor, porque uma pessoa que encanta é uma pessoa que aprende através do Amem-se Academia de Saúde Emocional. Aprende o quê? Antes de corrigir, tem uma regra de ouro: elogie quem erra, para depois falar do erro. Nunca faça o contrário. Quer ver um exemplo? Quando Judas Iscariotes, há 2000 anos, traiu o mestre dos mestres, e infelizmente as religiões todas falharam, e não estudaram a mente dele sobre os ângulos das ciências humanas, todas as religiões falharam. E eu, que fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra, quando estudei a mente dele sobre os ângulos da psiquiatria, psicologia, sociologia e psicopedagogia, eu fiquei perplexo. Eu percebi que ele não cabe no imaginário humano. Ao beijo de Judas Iscariotes, ele deu uma bronca? Não. Ele se intimidou? Não. Ele se angustiou? Não. Ele surpreendeu. Ele chamou Judas de amigo. Amigo. Ele exaltou quem erra no ato da traição. Vocês acham que os pais aprendessem a elogiar os filhos no momento em que erra, os filhos desenvolveriam angústia, irritabilidade, ansiedade? Ou pelo menos desenvolveriam comportamentos mais agressivos, tensos? Não, porque eles seriam abraçados. Amigo, amigo, por que você está aqui? Ele sabia porque Judas estava lá? Claro que sabia. Ele tinha previsto a traição, mas ele queria que esse aluno, ele estava fazendo um jantar das emoções. Ele queria que esse aluno pensasse nos seus comportamentos e encontrasse as suas próprias respostas. E eu me perguntava, que homem é este que fazia poesia educacional, um jantar das emoções, quando o mundo desabava sobre ele? E quase Judas Iscariotes se torna um grande pensador. Ele atirou as moedas de prata, saiu, mas infelizmente ele entrou numa janela killer duplo P, ou traumática duplo P, poder de ser encontrado em 6 milhões de janelas, poder de ser lida e relida, e ele se autopuniu de maneira atroz, mas não era para ser assim, porque o erro daquele aluno Pedro não foi menos grave. Quando o negou pela 3ª vez, cometeu um erro
atroz. E quando negou pela terceira vez, ele foi às raias da proclamação: eu não conheço esse homem, não faz parte da minha história. No exato momento em que ele proclamava, negava, rejeitava completamente o seu professor, o professor dos professores, o mestre dos mestres, o professor olhou para ele e Pedro olhou para ele e só teve uma pessoa que capturou esse olhar. Quem foi? Tinha que ser um médico. Quem foi? Lucas. Lucas. Talvez um dos olhares mais lindos da literatura mundial. E sabe o que ele disse no olhar? Ele fez o silêncio proativo, a oração dos sábios. Ele não disse palavras. Ele disse: eu te compreendo, no silêncio. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. E aonde estão os pais que fazem silêncio proativo? Não, a ferro e fogo querem domar o cérebro dos seus filhos. Eu vou contar uma experiência. E isso está dentro da metodologia do Amem-se. Primeira aula é a aula inaugural, como eu estou orientando vocês. É uma aula profunda, onde eu vou falar de toda a casuística e vou falar do passo a passo. Tudo online. A segunda aula chama Jantar das Emoções. Os pais e filhos reúnem-se uma vez por semana, 10 minutos, para os pais não serem chatos, para os pais não serem criticistas. É proibido lavar roupa suja nesta reunião. Proibido apontar falhas. Nesta reunião, como diz o Jantar das Emoções, tem que ser prazeroso. No máximo 10 minutos. O pai ou o filho lê uma ferramenta de gestão da emoção. Por exemplo, aqui tem uma ferramenta que não dá para vocês lerem, mas eu vou ler para vocês. A mente mente. Repitam. A mente mente. Ninguém pode me ferir, me trair, ou me asfixiar, mais do que minha própria mente. Aí eu explico lá. Quando nós sofremos pelo futuro, remoemos mágoas, cobramos demais de nós, ou quando somos escravos da ditadura da beleza. Você já pensou os seus filhos discutirem com vocês essa ferramenta que americanos, norte-americanos deviam conhecer e não conhecem, não trabalham? Que franceses deveriam conhecer? Que políticos deveriam conhecer? Que muitas vezes amam muito mais seu partido do que sua própria sociedade. É ou não é? Que diplomatas na ONU, para resolver problemas, deveriam conhecer. A mente mente. Teu maior inimigo está aqui, ó. Não pense que são os de fora. Tem pessoas de fora que podem ser cruéis, que podem fazer críticas ácidas, que podem trair, mas a nossa mente pode construir os maiores cárceres mentais. E simplesmente não se sabe disso porque não se entendeu o programa de gestão da emoção, que o eu deve ser o protagonista, o eu deve ser o piloto da aeronave mental, o eu deve ser o maestro da orquestra da mente humana, o eu deve ser o diretor do script para construir um novo roteiro, para termos uma jornada de saúde mental, uma jornada de construção de relações saudáveis. Mas esse eu está no banco de passageiro. Metaforicamente, numa empresa, se não tem um executivo que controla os gastos, que controla os produtos, a qualidade dos produtos, os processos, é uma empresa que vai falir. E a mente humana, ela está num processo de falência. Com essa quantidade de sintomas que vocês estão apresentando, a sua mente não está no melhor estado de saúde, tranquilidade, generosidade, altruísmo, leveza, proatividade, criatividade, encanto pela existência. Então, no Jantar das Emoções, pais e filhos leem toda semana, uma vez por semana, uma das inúmeras ferramentas.
Por exemplo, a minha paz ou minha saúde emocional vale ouro. O resto é lixo. Por nada e por ninguém, por nenhuma ofensa, nenhuma crítica, nenhuma rejeição, eu devo vendê-la. Mas quantas vezes um olhar atravessado, não é isso? Estraga o dia, compromete o dia, porque o biógrafo registra uma janela light ou killer? Saudável ou doentia? Killer, doentia. Uma crítica ácida compromete a semana, outra janela killer. Uma rejeição ou uma decepção pode comprometer um mês, uma traição pode asfixiar uma vida. É quase que inacreditável como nós temos portas e janelas em nossas casas, temos fechaduras nas empresas, mas não há porta e janelas na mente humana. Ela é terra de ninguém. E isso pesa sobre mim. Eu estou muito preocupado por onde caminha a saúde mental da humanidade. Estamos no tempo da pedra em relação às ferramentas de gestão da emoção que agora nós estamos disponibilizando. Bom, e nessa reunião se começa com um agradecimento e depois cada comentário dos filhos, os pais aplaudem. Aplaudam. E os filhos aplaudem os pais. E os pais elogiam os filhos. Você é incrível, tenho orgulho de você. Obrigado por você fazer parte dessa família. Você já pensou uma dinâmica rica? Porque não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser aquelas reuniões insuportáveis, chatas, entediantes, que você vai dar conselho para os filhos, que ninguém aguenta mais. Não aguenta porque os filhos estão intoxicados digitalmente. Tem de ter um ambiente, um jantar das emoções único, rico, como o mestre dos mestres teve quando foi traído ou negado, como eu tive quando a minha filha Camila, com 14 a 15 anos, me chamou e falou: papai, você escreveu tantos livros, dá tantas conferências, tem tantos pacientes. Muita gente te admira, mas eu quero te dizer que você ultimamente não tem dialogado comigo. O que vocês fariam se errassem numa área em que são especialistas? Muitos se defendem. Quem se defende é bom, quem se defende mais é imaturo. Quem não reconhece erros e pede desculpas, não forma mentes brilhantes que pedem desculpas e usam os seus erros para construir sua história. Eu olhei para ela e pedi desculpas. Era uma noite estrelada e eu falei: olhe para o alto, filha, e escolha uma estrela. E eu fiz o jantar das emoções ali. E ela, surpresa, olhou e escolheu uma estrela brilhante. E eu lhe disse: de hoje em diante, essa estrela será sua. Mesmo quando teus caminhos não tiverem luz ou luzes, não tenha medo de caminhar. Não tenha medo de viver a vida, porque não há céu sem tempestades. Olhe para a sua estrela interior. E mesmo quando o papai fechar os olhos para essa vida, não se esqueça que você nunca estará no rodapé dela, mas no centro da minha história. E eu chorei junto com as minhas filhas, com essa filha. E ela nunca mais se esqueceu que o pai criou um ambiente emocional rico quando ele falhou. E ela foi para o Canadá fazer intercâmbio e ela contagiou muitas canadenses. O Canadá naquela época era o segundo país de melhor qualidade de vida, mas não emocional. O índice de suicídios, o índice de conflitos entre pais e filhos era altíssimo. E as jovens canadenses e também coreanas, japonesas, chinesas que estavam fazendo intercâmbio foram tão contagiadas quando ela voltou para o Brasil. Dezenas de jovens choravam no aeroporto querendo que ela não viesse, de tão impactante que ela foi na história de vida deles. Porque eu fiz um jantar das emoções. 99,9% dos pais nunca fizeram
um jantar das emoções profundos. Não estou falando conselhos, não estou falando orientações, não estou falando broncas, não estou falando de comparações. Estou falando algo muito mais rico, muito mais profundo, muito mais impactante, que complementa a educação socioemocional na sala de aula. Agora é um projeto para mexer na estrutura da sala de casa, nas relações humanas. Porque se não for bem feito, os filhos não suportarão, não se envolverão, não se encantarão. Por isso tem que ser rápido, reitero, por isso que não se toca em problemas, por isso que não se aponta o dedo. Naquele momento é um momento onde todos jantarão, terão experiências ricas que podem mudar não apenas o processo de prevenção de transtornos emocionais dos filhos, construção de relações saudáveis, mas pode mudar a relação entre casais, que está tão cambaleante. E como vocês aqui, talvez 80% a 90% disseram que atritam por bobagens, discutem por picuinhas. Porque começa o relacionamento no céu do afeto, mas pouco a pouco se acostumam, acham que entendem do outro e começam a discutir, apontar falhas. E por isso que uma das regras de ouro, todo semestre terão pelo menos 1 a 2 regras de ouro. Além de todos os projetos, ali tem a aula inaugural de conscientização, o jantar das emoções, também tem 12 minicursos online, um por mês, profundos sobre gestão da emoção, e também há um livro que fala sobre as ferramentas de gestão da emoção, que provavelmente será 365 dias de saúde emocional, um ritual onde os pais que quase não têm tempo vão ler todos os dias uma tese de gestão da emoção, uma ferramenta. É como se fosse uma pílula diária. E o pai escolhe uma das ferramentas da semana para fazer o jantar das emoções, e aí se opera toda a dinâmica. E além disso, como eu disse, vai ter 1 a 2 regras de ouro por semestre. Uma delas eu quero que vocês recitem. Mudar a era, de novo, do apontamento de falhas para a celebração dos acertos. Observar pequenos comportamentos dos filhos, da esposa e do marido e elogiá-los. Agora, eu te pergunto, quem me promete que de hoje em diante fará a oração dos sábios, o silêncio proativo? Quem me promete que de hoje em diante vai duvidar de tudo aquilo que o controla? Quem me promete que vai impugnar pensamentos perturbadores nos primeiros 5 segundos para que eles não sejam registrados, e uma vez registrados não podem ser deletados, só reeditados? Quem me promete que vai filtrar estímulos estressantes, parando com a necessidade neurótica de querer mudar o outro, de levar o tom de voz ou de discutir picuinhas? Quem me promete que também, entre tudo que eu falei, vai mudar a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos? Levante as mãos. Eu não confio em vocês. O inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Não vai funcionar. Esse é um programa de 4 anos. É um programa onde no primeiro ano tem gestão da emoção, no segundo ano tem a intoxicação digital, como enfrentar o cárcere do milênio, no terceiro, ansiedade, como enfrentar o cárcere do século, a epidemia, nas relações interpessoais. No 4º ano, esse é o 3º ano, né? O 4º ano será como construir as regras de ouro das relações interpessoais. No 5º ano, depois a gente renova, como desenvolver uma mente brilhante e empreendedora para nos tornarmos autores da nossa própria história e assim por diante. Como filtrar estímulos estressantes. É um treinamento.
Quem me promete que de hoje em diante, ao invés de mudar magicamente, vai treinar todos os dias, mesmo quando falhar? Levante as mãos. É isso. Treinamento, repitam. Treinamento, mais treinamento e treinamento de novo. Porque nós estamos viciados em apontar falhas. Vocês vão ver. Da próxima vez, se não vão elevar o tom de voz. Da próxima vez, se não vão criticar. Precisa de um programa, de ferramentas, de teses, de uma dinâmica completamente diferente. Quem precisa aplicar o programa Amem-se, levante as mãos. É um presente para vocês. É a primeira vez que isso acontece, talvez, no teatro da humanidade. Vocês estão na vanguarda, mas eu espero, sinceramente, que façam todos os dias uma leitura rápida de uma tese ou uma ferramenta de gestão da emoção. Uma vez por semana, faça o jantar das emoções. Claro, se vocês fizerem uma vez por mês, eu já estarei muito feliz, porque 99,9% nunca fizeram um jantar das emoções. Como eu fiz com a minha filha e com as minhas filhas, agora fazendo de maneira sistemática. Já pensou vocês terminarem essas reuniões do jantar das emoções abraçando e apertando as mãos, dizendo: obrigado por você existir, você é insubstituível, eu te amo, sem tocar em problemas, sem passar sermões, sem querer mudar a ferro e fogo a mente do outro, da outra. Já pensou vocês se tornarem encantadores e entenderem que, de acordo com o programa de gestão da emoção, repito, o amor começa pela emoção, mas só continua se houver admiração. Nunca obrigue os outros a te amarem, a te reconhecerem, a te valorizarem, porque o amor não se submete a ordens, a chantagens, ao tom de voz elevado. Reis quiseram conquistar o amor e ele disse: eu sou inconquistável. Generais, metaforicamente, quiseram aprisioná-lo com as suas armas, mas o amor bradou: jamais arma ou poder pode me seduzir. Celebridades nas mídias sociais quiseram fazer do amor e da saúde emocional a sua bandeira, mas o amor e a saúde emocional disse que eles se encontram nas coisas simples e anônimas, se encontram na admiração, na capacidade de impactar os outros e não na capacidade de vender uma felicidade artificial e um sucesso irreal, baseado no número de likes, baseado no reconhecimento dos outros. Porque quando você se reúne e aplaude os filhos te aplaudem de maneira adequada, com uma ferramenta. Por isso, vocês aguardem as ferramentas, porque quando se adota em março o programa, já começa em abril. Quando se adota em abril, já começa em maio. Aguardem, quando vocês começam a viver uma reunião, pode valer mais do que milhões de likes que os influenciadores procuram. E de vez em quando esses influenciadores notáveis me ligam dizendo que perderam o prazer de viver. Claro, vivem para fora, vivem para os outros, proclamam uma liberdade, mas eles mesmos estão presos naquilo que eles proclamam, na necessidade neurótica de poder, na necessidade ansiosa de ser o centro das atenções sociais. Claro, é bom você poder influenciar, sim, mas se você não tiver um caso de amor com a sua saúde mental, nada vai funcionar. Por isso, se você tiver amigos que preenchem uma mão, se deem por felizes, porque a maioria não tem um amigo e boa parte nem amigo de si mesmo. Por isso eu gostaria que vocês entendessem a dinâmica e a profundidade disso. Inclusive
entendesse uma série de ferramentas. Uma delas, outra delas. Repitam, ciúmes é saudade de mim. Eu exijo do outro, da outra, a atenção que eu não dou para mim. E os jovens na atualidade, infelizmente no mundo todo, estão desenvolvendo um ciúmes cruel. Porque na era das redes sociais, esses jovens não sabem namorar a vida. E namorar a vida é muito importante. Dê um abraço em você. Abrace você. Abrace mesmo. Tem muitos homens que nunca se abraçaram. Nem tem coragem. São carrascos de si mesmo. Cobram demais de si. Dê um abraço. E recitem essas palavras. Eu te estresso. Te causo muitos problemas. Esqueço de você tantas vezes. Cobro demais de mim. Me preocupo muito com a expectativa dos outros. Mas eu vou treinar todos os dias. Namorar a vida. Fazer o jantar das emoções. Ter um caso de amor com a minha saúde emocional e com a saúde emocional de quem eu amo. Puxa, dê um abraço, agora é gostoso em você, e fala, você é demais. Causa muitos problemas, mas é demais. Fala. Por favor, é possível fazer uma dinâmica? Gostaria que vocês fechassem os seus olhos e visitassem um planeta muito importante que vocês têm sido imigrantes. Um país onde vocês têm sido estrangeiros à sua própria mente. Vocês são seres humanos inteligentes, capazes, executam muitas vezes com brilho as suas atividades profissionais. Mas não é possível ter saúde emocional sem aprender a se autoconhecer. Não é possível cobrar demais de si ou cobrar demais de quem está ao nosso redor, em destaque da nossa esposa ou marido, ou dos nossos filhos, e ao mesmo tempo desenvolver uma primavera de flores. Mas tem de saber que as flores não nascem nas primaveras. As flores desabrocham nas primaveras, mas nascem na dor dos invernos, perdas, dificuldades, decepções, estresses. Existe um estresse saudável, uma ansiedade saudável que nos impele a buscar os nossos sonhos. Mas quando a ansiedade é tóxica e o estresse é tóxico, produz tantos sintomas que vocês expressaram aqui. Dores de cabeça, dores musculares, dificuldade para dormir, acordar cansados, se irritar com pequenas coisas e discutir por picuinhas, por bobagens. A vida é complexa e extremamente breve. Breve como gotas de orvalho, que por instantes aparecem e logo se dissipam os primeiros raios solares do tempo. Como a vida é breve, como ela é assombrosamente curta. Entre a meninice e a velhice são alguns instantes. Não parece que vocês acordaram e dormiram?
dormiram e acordaram com essa idade, tudo passou tão rápido. Por favor, não erre no essencial. Por ser tão breve a existência, viva uma vida inteligente, onde o seu eu sai da plateia, entra no palco e começa a dirigir o seu script. Não seja dirigido pelos seus problemas, pelas dificuldades, pelas tensões do dia a dia. Entre no palco e se torne um maestro da orquestra das emoções. E nunca se esqueça que você seja um grande gestor da sua mente. E se vocês falharem, não tenham medo de chorar. E se chorarem, repense suas vidas, mas não desistam. Lutem sempre pelos seus sonhos, pois uma vida sem sonhos é uma história sem aventuras, é uma existência sem sabedoria. Apesar dos seus defeitos, nenhum de vocês é mais um número na multidão. Vocês são seres humanos únicos e irrepetíveis. Nunca desista das pessoas que vocês amam e nunca desistam de si mesmos, pois vale a pena viver a vida, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. E há muitas pessoas olhando para vocês, querendo que vocês as impactem de maneira profunda e inteligente, vivendo uma história cuja existência é um espetáculo único, não de estresse. Sim, haverá estresse. Não de ansiedade. Sim, haverão ansiedades. Mas um espetáculo único e imperdível. Dê o melhor show ao longo das suas vidas para emocionar, encantar e impactar os outros. Muito obrigado por vocês existirem e terem sido meus queridos alunos nesta manhã.